Olá, amigas e amigos. Voltamos com mais um episódio dos Casos de Júri. Aqui no podcast que você acompanha pelo Instagram, que está aqui na legenda, no @casos.dejúri e pelo YouTube também. Voltamos aqui, eu, Vinícius Vargas e o meu amigo Marcos Hauser, advogado também, com o nosso convidado, que não sai mais daqui do podcast. Ele gostou tanto da experiência anterior que retornou aqui outra vez. Vamos mandar ele vir sozinho aqui na próxima, porque O próximo de dono? episódio ele apresenta. Ele que lute. Igor Garcia, se apresente. Olá, se apresente. Olá. Sabe que se tu fosse promotor de justiça, eu jamais faria um júri contigo. E se fizesse, ia perder. Por quê? Não, porque na arrancada tu já ia me desestabilizar com essa tua chegada. É. Quando eu conheci o Dr. Vinícius, aliás, conheci um pouquinho antes, mas quando a gente atuou a primeira vez no plenário, tinham criado o aplicativo de figurinha do WhatsApp. Essa história é fantástica. Tu vai contar essa história. Prestem atenção que essa história é fantástica. Toda vez que ele soltava uma pérola, e foram várias pérolas, né? A melhor delas era quando o promotor falava, ele saía andando, né? Saía andando do plenário, ia embora. E dizia, eu vou, quando o senhor terminar, eu volto. E aí ele dizia, onde é que o senhor vai? O senhor já terminou? Posso continuar? Então vou voltar, então. E aí numa dessas eu fiz uma figurinha. E fiz outra, e fiz outra, e fiz outra, e fiz várias, e fui largando no grupo dos advogados do júri. Dos advogados, porque eram 9 advogados atuando naquele dia, com 6 réus. 6 acusados. E daqui a pouco o Vinícius sentou do meu lado e disse assim, tem algum filho do Maguinho? Que tava a fazer figurinha, né? Que tava a fazer figurinha minha, sou eu. É verdade. Mas aquele dia, cara, o Dr. Vinícius é sempre brilhante, mas naquele dia ele brilhou demais, ao ponto, assim, da colega dizer pra mim assim, cara, vi esse cara atuando, dá vontade de matar alguém só pra ele poder me defender. Tava bom, tava inspirado. Ó. O pessoal exagera um pouco, né? É que eu era mais jovem também. Né? Ah, bem mais jovem. Isso, bem mais jovem. Mas era mais acelerado, né? É que depois começam a conviver. Depois quem convive, chega uma hora que anoja. Na verdade, não é que a gente acostuma, né? Já não choca mais, mas a primeira vez que qualquer pessoa perto do Vinícius vendo ele no plenário, sai chocado. Não, cara, tu não acostuma, porque teve uma sequência de 4 júris, que eram por semana. Chegou na 4ª semana, viram pra ele reclamando de mim, que eu não tinha prestado atenção no que ele falou. E eu digo, Vinícius, eu não prestei atenção no que tu falou, porque eu não suporto mais ouvir a tua voz. E eu foi por... É assim que eles me tratam. Eu foi por pura negligência, porque o meu primeiro júri que ele me leva, me dá um réu pra eu defender. Uhum. E aí eu faço uma saudação com a voz embargada, trêmula, nervoso, né? O segundo plenário, era o primeiro que eu sustentava sozinho. E aí fiz uma homenagem, assim, emocionante. Mas ele não tem como repetir pra ti as palavras, porque ele tava na cozinha tomando café. Acontece. Então, é assim que eles fazem. É humilhação, desprezo... Milindre. É ofensa e milindre. E humilhação, desprezo, ofensa e milindre. Tem uma figurinha Tem figurinha disso também, muito boa. Quem quiser depois pede que a gente manda mas não é para no falar zap. desse. Nós viemos aqui hoje para tratarmos de um júri ocorrido aqui no Rio Grande do Sul também, em que nós 3 atuamos na defesa do mesmo acusado. E o mais interessante de tudo é que eram teses à la carte. À la carte. Porque nós 3 defendíamos o mesmo acusado, mas com teses distintas. Não eram conflitantes entre si. Não, Né? forma alguma. Não eram conflitantes. Mas eram teses distintas. A tese principal era negativa. Sim, a de autoria. tese na verdade eram teses secundárias. Isso. Distintas, né? Eram teses secundárias distintas. Mas a principal, que era a negativa, e era inclusive a versão pessoal do acusado, nós formamos a trilogia defensiva. As teses não eram distintas. A tese era a mesma. A história só. Cara. As características do acusado eram distintas, de acordo com a visão de cada um.
E, aliás, este é um dos acusados que no episódio anterior tu até referiu que ele foi teu amigo da infância, né? E até por isso tu nos convida pra patrocinar a defesa dele, porque... Era um júri muito caro pra mim, né? Eu assumi a defesa dele e quando eu assumi eu nem sabia do que efetivamente ele estava sendo acusado. Eu sabia que ele estava preso. E aí, quando eu fui ver, a coisa era muito mais grave do que eu imaginava. E aí, de repente, eu estava dentro de uma série de processos de homicídio, onde ele respondia. E neste, ele já estava praticamente pronunciado. Os demais, a gente conseguiu pronunciar, ainda mais todos são oriundos de um mesmo fato. Teve uma delação. De uma mesma investigação, né? Teve uma delação bem famosa no estado e ele foi um dos delatados e outros tantos, assim, foram dezenas de pessoas. Só que não tinha, né, nem pé nem cabeça, tanto é que todos os outros ele foi pronunciado, né, ele foi absolvido, né, inclusive mesmo com teses distintas, né, ele ainda restou absolvido porque a delação era muito fraca, a prova era muito fraca, enfim, e efetivamente não era, e graças a Deus deu certo, porque eu tava muito nervoso, tanto é que chegou um momento ali que eu colhei as placas, né, eu já comecei a dar volta. Né? Colou as placas. Sim, teve. Mas o que é, na verdade, até esperado, né? Pela carga emocional, enfim, pela responsabilidade, pela aquela pressão, né, que ocorre, até devido ao teu vínculo com o acusado, dessa questão dessa amizade, né, de longa data. Então, isso realmente sobrecarrega, de certa maneira, o defensor. Mas, Igor, conta para o nosso público qual era a acusação que recaía sobre o teu amigo, até para entenderem de que forma a gente conseguiu apresentar teses distintas, teses à la carte, para os jurados poderem votar. Ele era acusado de ser membro de uma das maiores facções criminosas do Estado e ter participado naquele processo, da execução de um membro de facção rival. De uma facção criminosa rival. Isso. Na verdade, a acusação dizia que esta facção estava dominando a região e eliminando os desafetos. Quem dominava antes. Sim. Os indivíduos que dominavam ali antes, que coordenavam o tráfico ali naquela região. E ele era acusado disso. Embora todos os antecedentes dele demonstrem que efetivamente ele não era um assassino, um membro de facção, e sim um cara que infelizmente, como acontece muitas e muitas vezes, é bem comum, caiu nas drogas e começou a cometer pequenos delitos para sustentar o vício. E aí começa a ser preso. E aí quando tá lá dentro, já tá com o X nas costas, então ele vira um indivíduo acusável, né? Porque não matável. Então dá para acusar tranquilamente. Tanto é que eu não defendi. Mas um pouco antes de eu assumir a defesa dele, de todos os processos dele, ele respondeu por um assalto ao ônibus, assistido pela Defensoria Pública, né, um membro de facção, mas não tem dinheiro para pagar um advogado. Né? E aí ele chega na audiência e diz para a juíza assim, mas eu estava preso nesse dia. E a juíza disse, é verdade, o senhor estava preso. E aí extingue o processo. E ele tinha sido reconhecido, inclusive. Sim, inclusive. Mas em relação a este júri específico? Conta um pouquinho mais para quem está nos vendo, como é que chegaram até ele, por que imputam a ele essa prática, por que imputaram a ele a autoria deste homicídio? Esse homicídio, ele é mais um de uma série de homicídios que houve naquela região e que foram... decorrentes dessa guerra aí, entre facções criminosas. Essa tomada de região. Território. E aí houve uma delação de vários homicídios, vários inquéritos em aberto. Uma delação, acho que foi a primeira do estado, assim, bem famosa. Assim, e aí ela... esse era um dos objetos, um dos homicídios que aparece. Mas tem uma testemunha que ouviu uma conversa na parada de ônibus. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Não, deixa eu molhar o bico. Eu vou chegar. E aí, só que nesta delação, o indivíduo delata, lá o delator delata, mas ele não... Eles, não sei quem são os indivíduos, eu sei do caso, sei o que aconteceu, eu sei que foi em tal lugar. E aí a polícia vai fazer aquele trabalhinho de formiguinha que eles fazem, vão para dentro do lugar, vão perguntando para as pessoas de forma informal ali, né?
E aí uma pessoa disse que escutou uma parada de ônibus, esse meu amigo e mais um outro rapaz que já foi a óbito, conversando. E na conversa, esse meu amigo dizia, vê, cara, que pena, ele morreu, só tinha 15 anos e morreu. E é com base nisso que ele tem a preventiva decretada, é acusado, vai a júri. Processado. Só que tem um detalhe muito importante, sim, nesse processo. Essa conversa se deu 2 anos depois do fato. Exato. É isso que eu ia dizer. E aí ela ouve essa conversa, ela vai embora do estado, e aí ela entra em contato, porque eu acho que ela era madrinha, ou ela era comadre da mãe da vítima, e avisa a mãe da vítima vai à delegacia. É uma coisa assim. Vai à delegacia e dá essa informação, 2 anos depois. E é com base nisso que ele Vai a júri por homicídio duplamente qualificado. Duplamente qualificado. E aí nós dois, ele nos chama lá, né, mano? Exatamente. O Marcos eu chamei na arrancada, já, assim, porque, na verdade, eu queria quebrar a preventiva, porque vamos combinar, né? Não tem nada aí, né? Não tinha nada, de fato. E aí, não, tranquilo, vamos por aqui. Usei todas as teses que, inclusive, que a lei determina. Sabe, mas eu me... É que essa testemunha que aponta ele, que relata que ter ouvido essa conversa numa parada de ônibus 2 anos depois do fato, ela já tinha sido ouvida num primeiro momento. E ela disse que desconhecia a autoria do crime. Ela não sabia. Ela foi ouvida durante a instrução e aí ela disse que não ouviu nada disso. Que não Ela, sabe essa tanto que ela diz... É. E aí, na verdade, esse processo demorou muito, porque tentaram uma cariação entre a policial que ouviu ela. que ouviu e ela. E ela. Pra ver quem tá falando a verdade, porque ela chega e nega aquilo ali. Sim. Né? Mas vocês lembram muito bem que esse contexto desta conversa, enfim, isso vem 2 anos depois do fato e até dentro do cenário do inquérito. Porque quando ocorre o crime, tudo aponta para um indivíduo daquela mesma região. Vocês recordam disso? Um terceiro indivíduo. Sim. Um terceiro indivíduo, não tem nada a ver com Que o réu. sequer seria da facção a qual supostamente ele estaria ligado. Né? Isso, exatamente, não seria nem da facção. E a investigação toda canaliza nesse sentido. Tá? Ele até tem um apelido de uma região da Europa, do leste europeu. Foi... O apelido dele se refere a uma região do leste europeu que foi atacado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E vocês recordam disso, né? Sim, Claro. E que, na verdade, então, essa outra hipótese e relativa ao acusado vem, então, muito tempo depois, com esta delação aí, que nem bem dizer delata. Não delata, na verdade. Na verdade, delata contando a história, aquela história primeira. A primeira. Existe uma delação, mas existe uma delação do estado todo, da região Sim. toda, enfim. E relativo a este Ele diz, fato, eu sei, aconteceu, mas não Sim. sabe. Quem não foi? sabe, mas é uma fala do indivíduo que já aparecia na investigação primeira. Fala nele. E aí eu sei que o teu amigo de infância, ele acaba sendo submetido a julgamento. E nós vamos lá no júri, fizemos aquela reunião pré-júri, né, mano? Pré-júri, a famosa tradicional, reunião pré-júri. Pré-júri. E eu, dando sequência, eu me recordo que o modo de execução, que havia uma questão relativa ao modo de execução da vítima. Porque havia elementos no processo de que a facção que estava ingressando no território, que estava tomando pé do território, vamos dizer assim, tinha uma metodologia de execução dos seus rivais, que estava muito bem definida nos autos da investigação. E que não compatível com o modo de execução Daquela vítima. daquela vítima. Daquele Ali. Exatamente. Concreto. Isso.
Pode Yeah. contar como é que eles faziam? Pode, claro, deve. Conta tu. Eu não... Não, tu começou, agora tu termina. Não, que... Não, acho que não precisa contar como é que eles faziam, mas enfim, era É. distinta. Isso, era diferente. E aí daí... Era num local específico do corpo, né? Era num local específico do corpo, num turno específico do dia, de um jeito específico, né? Vestido de determinada vestimenta também, enfim, tinha todo um contexto. E aí, na verdade, é aí que entra a nossa discordância. Ah, sim. Porque aí... Aí que começa O Júlio Lacarte. o trio defensivo começa a dizer, não. Porque eu afirmo Que é... que não. Ele está sendo acusado de ser desta facção criminosa. Inclusive, a acusação atribui ele a ser integrante desta facção criminosa X. Mas... E esta facção criminosa X matava seus inimigos desta forma. E este homicídio não tem nada a ver com a forma com que a facção que ele é acusado de integrar foi realizado. Então, vou lá dizer que ele é realmente da facção X e por causa disso ele é inocente. E eu vou lá e digo que ele não é desta facção criminosa, mas as pessoas, na grande maioria, não sabem, mas quando o indivíduo vai preso, primeiro eles perguntam se tem bronca com alguém. Deve pra alguém? Não deve pra ninguém. Pode ir pra qualquer galeria. Onde é que tu mora? E os bairros são dominados. Ah, eu moro no bairro tal, tu vai pra galeria de tal facção, porque é a que domina o bairro tal. Porque se tu ir pra outro, tu entrar e dizer, não, eu sou daquele bairro, né? Corte rápido. Então tu negava que ele era integrante daquela facção. Não, claro que negava, que não era, entendeu? Sim. Óbvio que eu negava. Meu amigo de infância? Óbvio que eu negava. Eu, pro meu turno... E o Marcos? eu pro meu turno sustentava o seguinte, pouco importa se ele é da facção A, B, C, D, ou se não é de nenhuma. Por quê? Porque ele não estava sendo julgado por ser membro de facção. A acusação é que ele seria um autor de um crime, de um homicídio. Então eu falei pros jurados, o que importava, a pergunta era, não é se ele era dessa facção ou não. A pergunta é, ele puxou aquele gatilho ou não? Sim ou não? Essa é a pergunta. Porque, de fato, pouco importava se ele era faccionado ou não. A pergunta era, ele puxou o gatilho? Ele matou aquele jovem? E a resposta era não. A gente sabia que a resposta era não. E a tese dele era melhor do que a nossa. A do Marcos. Foi a pá de cal que encerrou com o assunto, né? Foi a que terminou de sepultar Porque a era acusação. briga com a acusação, era, né? É da facção, não é da facção, é da facção, não é da facção. Exatamente. Mas é que o Dr. Marcos, ele não fala se ele não for provocado. Tu te recordas bem, Igor. O que ele fez. Tu te lembras muito bem do que ele fez, olhando para a câmera, nos olhos de vocês. O Dr. Marcos, ele já arrancou arrumando problemas com a acusação. É ou não é? O que eu fiz? Ele foi brilhante. Eu li o processo. Ele foi brilhante. Não, foi brilhante, Ele com foi certeza. brilhante. Na verdade, não é que ele arrumou confusão com a acusação. A acusação deixou na reta. Deixou na reta. Deixou. Ele debocha. Não, aquilo não foi um deboche. Fiz uma leitura de uma peça. Na verdade, a acusação deu um presente pra defesa, né? A acusação deu um presente pra defesa. Não foi um deboche. É que como existia essa questão de que a acusação começa por uma hipótese e que 2 anos depois há uma guinada vertiginosa, é ou não é? Exatamente. Para um outro cenário, para uma outra hipótese, porque o pessoal entender, né? A investigação ela ocorre com hipóteses. Né? A hipótese é essa, vamos investigar esta hipótese. Hipótese 2. Então, né, vai se eliminando. E tínhamos uma. E aí, 2 anos depois, se inclina para o nosso. É totalmente diferente. Totalmente da linha- antagônico. Da linha investigativa, que eu acho até então que era efetivamente o. Sim. O Que era, desfecho. que era a hipótese correta, né? Era a primeira. A prova era muito melhor. E existia um documento. Na verdade, um conjunto de slides. Existia uma Jun- doutrina. Isso, juntado pela própria acusação para exibição posterior em plenário, certamente.
em que existia uma citação de uma doutrina, né, doutor Marcos? Sim, Uma doutrina jurídica, para quem não sabe, que... Como é que é? Que dizia o seguinte, que a versão que deve ter credibilidade é aquela acolhida logo após o crime, porque a memória ainda está mais presente na testemunha. Porque o fato está mais recente e que com o tempo se perde a memória, se perde o que se sabia sobre os fatos. Além de sofrer influência, né, de outras pessoas. Exatamente. terceiros, ameaças, coações. Exatamente. E o Dr. Marcos, de uma forma muito distinta, inocente, assim, nada ortodoxal, vai lá e me bota aquilo num telão, na Isso. cara dos Porque- jurados. Mas é porque o acusador, o brilhante, inclusive promotor de justiça, né, que recebe aqui todas as minhas nossas deferências, Exatamente. ele foi lá e sustentou a segunda hipótese acusatória, né, que é a investigatória, vamos Que dizer, entra uma notícia nova e... que era uma notícia mais remota, que era uma hipótese mais remota em relação ao fato, né, porque a primeira hipótese era a mais imediata ali logo após o fato. Né? Não, e que essa testemunha que vem com a história da conversa na parada do ônibus, É 2 anos depois. 2 anos depois, só que ela foi ouvida logo após o homicídio e ela falou que não sabia quem era. Exatamente. Mas a indignação da acusação era o doutor passar o slide. O slide. Citado pela acusação às vésperas do júri e, em defesa do promotor de justiça, que era um excelente promotor de justiça, diga-se de passagem, eu acho que não foi ele que juntou. Eu também acho que não. Porque ele ficou Ele ele ficou... e ele rebatia mais o fato de, não, ele tá usando o meu material. Isso, um documento documento que eu juntei, ele tá usando contra mim. E ele dizia isso pros jurados, tipo, chateado, sabe? Desmotivado. Mas o documento é do processo, não pertence mais a ele. Mas um A cara partir do momento que ele junta. justo, Justo, sim. porque ao final ele vem em mim e diz assim, eu espero que o que o doutor sustentou seja verdade. Eu não vou recorrer para dar uma chance para ele. E a gente não tá acostumado a ver esse tipo de coisa, Exatamente. né? Às vezes, inclusive, é de ofício, né? Mas também não foi lá e pediu absolvição, né? Mas é que depois dessa saraivada toda, né? E com certeza algum estagiário teve seu contrato rescindido depois disso. Algum assessor foi pra casa. Não, e o mais interessante, não sei se vocês vão lembrar, quando ele vem pra tréplica, ele gasta quase que a hora inteira dele Se de defendendo. tréplica se defendendo da leitura que eu fiz. Isso. Ele esquece o foco do processo, ele já não analisa mais a prova do processo e ele começa a se defender. E aí dá mais destaque para aquilo que foi mostrado por ti. Exatamente. Foi o que eu falei esses dias pra vocês. Ó. Tudo é defesa. Até a acusação tem que defender. Tem que se defender. Tudo é defesa. Então, na verdade, esse júri foi interessante. Obtivemos um resultado favorável. Foi top. Vocês recordam muito bem, né? Foi feita A votação? a votação. Não, foi de lavado. Foi 4 votos a 1, lembra? 4-1, 4-1. Isso. Os outros 2 jamais saberemos. Isso, mas o 1 a gente sabia quem era, né? Sim. Tava escrito na cara do O jogo. 1 estava assim, ó, evidenciado aquele único voto que votou pela condenação do acusado. Porque a gente consegue sentir esse tipo de coisa, né? A gente consegue sentir. A ideia é trazermos, inclusive, alguém que já foi jurado aqui para contar da sua experiência enquanto jurado. Mas nesse julgamento foi exatamente isso. Cada um foi para... sustentou, os 3 sustentaram a negativa, mas cada um estabeleceu essa questão da vinculação com a facção, com a dita facção criminosa. É que a gente deu opções para os jurados, né? O pedido era o mesmo, absolvam o réu. Mas tu pode entender que ele é da facção e tu tem motivos para absolver ele por isso. Tu pode entender que ele não é da facção e também tem motivos para absolver. Ou pode entender também que tanto faz se ele é ou não de facção, como não foi ele que atirou, então ele merece ser absolvido também. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante, doutor Vinícius. É justamente deixar o jurado à vontade. Não à vontade. Constranger o jurado a ponto de que ele fique assim...
pressionado, né? 880, assim, né? É porque, na Nesse verdade... caso, era condenação ou absolvição, mas ele tinha essas opções que o contexto da acusação permitia. Né? O que acontece? A impressão que eu tive que nesse júri, o Ministério Público queria bater muito mais no fato dele ser um membro de facção, propriamente Do dito, que na... do que se havia alguma prova de que efetivamente De ele seria autoria. de autoria, entendeu? Então, qual foi a minha preocupação? Eu não quero que os jurados julguem ele por ele ser ou não membro de facção, porque não é essa a pergunta. O quesito não é se ele é de facção ou não era essa a pergunta. Se ele é autor ou não do crime. Exatamente, essa é a Mas pergunta. é que a gente nós, no geral, como operadores do direito, não aprendemos aquela frasezinha básica da faculdade, né? Que o direito é do fato e não do autor. Né? A gente vê isso aí todo santo dia. Em Sim. despacho, em Exatamente. plenário, em tudo, em Mas mas denúncia. este caso é importante trazer aqui exatamente para isso. Não significa de que o fato, e no caso aqui nem era, né? Mas o fato de que a acusação atribui ao acusado uma vinculação com uma facção criminosa, que o jogo está perdido. Não tem jogo perdido. Né? Que neste contexto permitiu até sustentar em plenário que ele é tão ele é tão inocente que até sendo vinculado com a facção criminosa Não tinha como ser ele. não tinha como ser ele. Mas, Exatamente. e só fazendo um parênteses, né, nós defendemos um outro amigo meu de infância, Também. o Marcos, e aí não foi usada a questão de facção. Da vinculação com facção criminosa. Não foi porque a denúncia colocava um corréu. E esse corréu era membro de outra facção. Então, simplesmente... Inimigo. Então, simplesmente esqueceram essa história de facção, porque eram os dois associados para cometer, aquele homicídio. um de cada facção. Tá, mas Aí, daí claro, a defesa fez e vocês fizeram. eu trouxe, mas é que não era algo tão relevante, porque o corréu tinha falecido Isso. e a vítima dava. Foi o fulano. Então aí a gente não se teve muito a isso. Sim. Mas não foi usado como forma como elemento acusatório. Sim. Diferente. Mas como argumento de defesa, chegou a ser utilizado? Eu cheguei a falar, mas não era tão relevante em razão do Sim. reconhecimento da vítima. A gente tinha outras coisas mais importantes. Exatamente. pra bater. Porque o MP não batia muito nessa tecla da Até porque o facção. corréu tinha morrido, então, Sim. assim... Não. Porque o corréu era o mandante. E aí dava motivação. Mas é que Se fosse os dois, aí seria interessante bater. Como um morreu, sobrou o outro, e esse outro era reconhecido, né? Bom, nada a ver, né? Tô saindo do troço. Mas é porque... Assim, é que assim... não dá pra te trazer mais aqui, só isso. Eu falei pra não convidar. Eu avisei. Pois é, mas não dá. Não dá. É. Ninguém me ouve aqui. Vocês Hã? perdem tempo reclamando. Eu tenho muito conteúdo. Vinícius, já te falei que tem convidados muito melhores pra gente trazer. Mas tu não me ouve. Tem. Quantas Não me vezes ouve? já conversamos sobre isso? E tu não me ouve. Tem. Pô, Pior que tem. tem. Ô, Devem estar participando de outros agora. Tá, mas então faz o seguinte, tu encerra esse outro... Tô tentando. Tu se encaminha pro encerramento Quando dessa outra para, história... assim, Isso. quem sabe a gente te convida pra um outro dia tu contar essa história desse outro aí. Eu acho porque que sabe, é isso que ele tá ele provocando. é isso. Ele tá provocando. Agora ele conseguiu. Proposital. Mas eu só queria explicar o negócio da história de facção não facção. Aí o que acontece? Tá. O Corréu, que já tinha falecido, ele era membro de uma facção. E ele jurou a vítima. E aí a vítima começou a espalhar cartazes pela vila dizendo: se eu morrer, foi o fulano. Se eu morrer, foi o fulano. Se eu morrer, foi o fulano. Nesse meio tempo, dá um probleminha com esse meu amigo de infância. Outro. Um outro. Ah. E aí, ele toma uns tiros. A vítima. Uhum. Só em locais não letais. Uhum. E aí, no hospital, a polícia vai lá e pergunta: qual é a sua profissão? Não tenho. Que eu não vou contar, mas ele não tinha. Não tenho. Quem foi? Foi fulano. Como o Corréu morre durante a instrução,
Não tinha necessidade de vincular os dois, porque o cara reconhecia o executor. E aí não é levantada essa questão da Entendi. facção. Era isso que eu queria Tá, mas então explicar. daí outra oportunidade tu volta aqui, então. É que o bom contador de história, ele sempre deixa Sim. a pessoa curiosa. Sim, Até porque esse júri tem uma outra. Agora É legal, né? É legal. Não, e esse outro júri é legal. Não dá! Não dá! Esse outro júri é interessante porque a gente usa o direito penal do autor em relação à vítima. A gente pegou a ficha Contra a vítima. contra a vítima. A vítima, os antecedentes eram tão ruins. Resumindo, hipocrisia. Tudo aquilo que a gente critica. A gente fez. E foi. Nós botamos a vítima no banco dos réus e os jurados condenaram a vítima. E, por consequência, absolveram o réu. Absolveram. Defesa tem dessas. Cara, Depende de a maré. Parece que tem coisa. É ampla. Plena, no júri é plena. A impressão minha tem coisa mais importante que o rapaz tá olhando o celular Ele não no meio da gravação. Não para de olhar o celular. Então que a gente precisa ir embora, tem compromisso? Isso nem é para cortar. A liberdade, ela não pode aguardar. Não pode aguardar. Bom, então assim, a nossa ideia foi trazer exatamente este caso que envolve, digamos assim, um acusado faccionado ou não, mas havia esse contexto de facção criminosa para estabelecer exatamente isso. Não existe jogo perdido no júri. Nós temos um procedimento, uma primeira fase que antecede o júri, mas já provamos aqui por A mais B que a versão pode ser totalmente diferente, né? Já mostramos aqui que o que foi sustentado na primeira fase pode ser diametralmente oposto. Até por estratégia, né? Até por uma questão estratégica. É a beleza da defesa. Então, precisar, né? E nem é pertinente adiantar a sua tese, né? Exatamente. É que a gente é o último que fala. Porque a acusação, ela está presa. Engessada naquilo que consta da denúncia e da pronúncia. Ao passo que a defesa no júri, ela é plena. E quando se fala em ampla defesa lá na Constituição Federal, aqui no júri é mais que ampla, porque ela é plena. É isso que está escrito na Constituição. Então, não existe jogo perdido. Eu vou, então, pedindo que vocês restituam a palavra a vocês para que vão se encaminhando aí para as considerações e para a despedida do nosso público. Bom, quero dizer que mais uma vez foi uma satisfação estar aqui, participando de mais um episódio do nosso podcast, participar mais uma vez, desfrutar da companhia do Dr. Vinícius, muito embora já não suporte mais ouvir a voz dele, né? Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Igor, meu amigo, meu irmão, por ter aceito esse convite, estar aqui mais uma vez conosco aqui hoje. Pedir para o pessoal que continue nos assistindo, continue nos seguindo. Quem quiser, segue meu @, @MarcosHauser, que a gente vai também compartilhar lá conteúdos aqui do nosso podcast. Doutor Igor, por gentileza. Muito obrigado por mais esse convite. É sempre um prazer estar na presença dos doutores, quase sempre, pelo menos. Estou sempre aí à disposição de vocês para o que precisar e da Jovem Advocacia, enfim, quem quiser começar no júri. É só procurar os dois aqui que eles ajudam também. São bons. Eles me ajudaram, pelo menos. Obrigado, doutor. Então, deixa eu ter o @ aí pro pessoal que quiser te seguir lá. @Igor R de rato, F de faca, Garcia. Não importa a razão. Este é o meu @. Tá bom. Ninguém vai perguntar. É porque o nome é Igor Roberto Freitas Garcia. É por isso. Tá. Um animal. Revelando. Né? Eu vou mudar. Eu não vou deixar a nossa audiência qualificada com essa dúvida. Sim, tá certo. Eu tô aqui para esclarecer, não para confundir. Eu vou mudar o meu nome comercial, agora vai ser Roberto Freitas. Eu posso fazer isso. Eu tenho ferramentas. Bom, agradecendo também a presença do Igor, agradecendo ao Marcos, a esta audiência maravilhosa, a este público sensacional, a todos vocês que eu guardo um carinho, um amor assim, que transcende a minha alma e o meu espírito. Então eu quero desejar tudo de bom para vocês, quero que vocês continuem nos acompanhando, tá? Porque este é um projeto que nós estamos dedicando a vida para ele. Nós queremos compartilhar com vocês essas nossas histórias, essas nossas experiências, essas nossas vivências, esses dramas com quem nós compartilhamos ao longo desta carreira jurídica que
é sofrida também, mas nos traz muitas alegrias. Nos sigam nas redes sociais. O meu @ é Vinícius Vargas ADV. Vinícius Vargas é uma foto bonita que está no perfil. Esse homem bonito, sou eu. É só seguir lá. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. As ampulhetas, ó.